Congresso promulga emenda à Constituição que dá mais poderes ao Tribunal Superior do Trabalho. Renan Calheiros diz que votações em plenário antes do recesso branco dependem apenas do trabalho das comissões. E na Comissão de Assuntos Econômicos, pelo menos o reajuste de servidores já está pronto para o plenário. Boa tarde. O presidente do Senado disse agora há pouco que o Senado votou o que tinha de votar e que a pauta do plenário esta semana vai depender do trabalho das comissões. O Senado, só para que todos tenham uma ideia, votou tudo que estava pronto para votar. Nós estabelecemos prioridades até a quarta-feira e aquilo que ficar pronto nas comissões nós vamos apreciar. Eu acho que essa tem que ser a palavra de ordem. Promulgada hoje a emenda constitucional de número 92. Com a alteração de 2 artigos da Constituição, o Tribunal Superior do Trabalho passa explicitamente a ser parte do Poder Judiciário. A emenda reconhece o instrumento da reclamação, que permite ao Tribunal Superior do Trabalho corrigir invasões de competência ou desacatos a decisões do TST. Com isso, o tribunal pode fazer valer a sua jurisprudência caso outras instâncias decidam de forma diferente da Corte Superior. A emenda constitucional também estabelece que os indicados ao TST precisam possuir notável saber jurídico e reputação ilibada. O presidente do tribunal agradeceu a senadores e deputados a aprovação da emenda que deve facilitar o trabalho do TST. Ives Gandra aproveitou a oportunidade para solicitar mais verbas para a Justiça Trabalhista. Os cortes feitos pelo governo ameaçam o funcionamento em alguns estados. A esperança que temos de conseguir chegar até o final do ano com os nossos tribunais regionais do trabalho abertos. O corte orçamentário sofrido pela Justiça do Trabalho foi de tal ordem que hoje alguns tribunais, como são o da 15ª, Campinas, São Paulo, Rio Grande do Sul, a partir de agosto já estarão fechando, se não houver a edição, como foi autorizado pelo Tribunal de Contas da União, de uma medida provisória para resolver o problema da Justiça do Trabalho. As alegações finais dos autores do pedido de impeachment da presidente Dilma devem ser entregues daqui a pouco à comissão especial que cuida do processo. A partir de amanhã até o dia 27, corre o prazo para a defesa, que tem 15 dias para se manifestar. O advogado de defesa, José Eduardo Cardoso, já antecipou que não pretende antecipar a entrega de suas alegações. Reajustes salariais para mais de 40 carreiras no Serviço Público Militar e Civil dos 3 poderes foram aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos e serão submetidos à análise do plenário na sessão de hoje à tarde. Ao todo, foram aprovados 8 projetos de lei que concedem aumentos salariais para servidores de órgãos como Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União e o Banco Central. Os senadores lembraram garantia do Ministério do Planejamento de que o impacto dos reajustes acordados ainda sob o governo da presidente afastada Dilma Rousseff já está incorporado à previsão de orçamento dos próximos anos. Mas diante do momento de crise econômica, a aprovação dos reajustes foi condicionada a um outro acordo. Artigos dos projetos que autorizem a criação de cargos, gratificações ou a antecipação de etapas de remuneração das carreiras serão vetados pelo presidente interino Michel Temer. Durante a apreciação dessas matérias no plenário do Senado Federal. Haverá um pronunciamento oficial do líder do governo, traduzindo esse entendimento. Depois de intenso debate, também foi aprovado o projeto de resolução do Senado que limita a 12% a alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação. A medida visa reduzir o custo do combustível, que chega a representar 40% do preço das passagens aéreas. Houve críticas à perda de arrecadação que a proposta vai impor aos estados. Não faz o menor sentido. No caso de São Paulo, nós vamos privar 300 milhões do estado, dos quais 75 milhões dos municípios. De forma inconstitucional, ao meu ver,
e interferindo sobre matéria de exclusiva competência dos estados. Há expectativa de que as tarifas fiquem mais acessíveis ao usuário e de que o número de voos seja ampliado. A iniciativa também beneficia as companhias aéreas que enfrentam queda na demanda por passagens e prejuízo de 10 bilhões de reais nos últimos 3 anos. Nós vamos ter um aumento no número de passageiros, né, uma melhor condição para as empresas operarem e, com isso, os estados vão arrecadar mais ICMS. É cobrando menos imposto que a gente arrecada mais e não ao contrário. Pesquisa e desenvolvimento de fontes alternativas de energia devem ganhar mais recursos nas próximas décadas. Esse foi o tema de um debate na Comissão de Ciência e Tecnologia. O texto original previa que até 2039, as empresas dos setores elétrico e de petróleo e gás deveriam aplicar 62,5% dos recursos destinados à pesquisa e desenvolvimento em fontes renováveis: energia eólica, solar, maremotriz, biomassa e pequenas hidrelétricas. Após consultar autoridades especialistas, o relator considerou razoável um aumento escalonado até o teto de 40%. Nós continuamos dominados no setor energético pelos chamados barragistas, que consideram que a energia elétrica tem que ser hidráulica, e no final deixamos e ficamos para trás na energia eólica, na energia solar. Criaram, por exemplo, em determinado momento após o apagão, várias alternativas para resolver esse problema energético. Nós tivemos, de repente, uma proliferação das usinas de fio d'água, chamadas PCHs, e eu vejo que em determinado momento elas até, não sei se pela pressa, até acabaram prejudicando uma outra indústria muito importante brasileira, que seria as hidrovias. O governo manifestou interesse no projeto e, através de senadores da base, encaminhou um pedido de vista com o compromisso de enviar uma proposta o mais breve possível. Nós não vamos nos sossegar aqui nessa casa enquanto não convencermos os nossos pares que precisamos contrapor a energia poluente das térmicas, a energia poluente das chuvas ácidas e realmente trazer o desenvolvimento energético da energia solar, da maremotriz, da energia dos lixos, a energia limpa para o nosso país. Mundo do Trabalho e Justiça Fiscal, regime temporário de contratação de pessoal na administração pública e audiências para debater Plano Nacional de Educação. Assuntos que movimentaram outras comissões do Senado nesta terça-feira. As metas e indicadores do Plano Nacional de Educação e o programa Forças no Esporte e Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa serão discutidos em audiências públicas na Comissão de Educação no segundo semestre. A decisão foi tomada hoje pelos senadores. A Comissão Especial do Pacto Federativo aprovou o projeto que permite a contratação de pessoal pela administração pública direta e indireta da União, estados e municípios por tempo determinado para atender a necessidades de convênio, acordo ou ajuste. Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, os participantes criticaram iniciativas do Congresso para recuperar a economia brasileira e tirar o país da crise, e condenaram o ajuste fiscal proposto pelo governo federal em razão de prejudicar a maioria em favor de uma minoria. A desigualdade que pesa sobre o trabalhador vem também do modelo tributário aplicado no Brasil. É um dos modelos mais injustos do mundo. A carga tributária de 34% não é 34% para todo mundo. Para o trabalhador é muito mais do que isso. Para um trabalhador do setor público, por exemplo, que ganha mais de R$ 4.500, na fonte ele já paga 27,5% de imposto de renda. Paga 11% de previdência. Quanto que dá isso? Só na fonte ele já paga quase 40%. A sonegação fiscal é brutal. E quem pode sonegar? Somente as grandes empresas. As pequenas empresas estão no Simples, as médias também, não tem como sonegar. Os trabalhadores não têm como sonegar, quem sonega são os grandes. E nós temos aí a necessidade de fortalecimento da administração tributária. O combate à corrupção, a democratização dos meios de comunicação, o fim definitivamente do fator previdenciário, ganho reais de salário, igualdade de oportunidade, transparência e acesso à informação. Mais concurso e fim da terceirização,
piso salarial e planos de carreira, reforma política e tributária. A nossa campanha desse ano, a campanha salarial, vira o jogo. Nós não queremos discutir ajuste fiscal. Nós queremos discutir justiça fiscal. É isso que está colocado na nossa campanha deste ano e a gente quer aprofundar. Outras notícias na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você assiste em instantes à sessão plenária desta terça-feira. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.